Eu aposto que se você clicou nesse vídeo, você já passou por isso que está aqui. Tem dias que a gente não aguenta mais viver com a gente mesmo. Eu vivo isso. Tem dias que eu quero divórcio, eu quero me separar de mim mesmo. Pois é, né? O que é que faz quando você quer férias, quer divórcio de você, porque você não se aguenta? Vamos lá, deixem nos comentários, me ajudem, sejam honestos. Há momentos em que você não se suporta, que você não se aguenta. O que é que se faz nesses momentos? Quer descobrir? Eu sou Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Essa história parece estranha, né? Mas isso é muito mais comum do que você pensa. Porque nós, seres humanos, temos, sabe-se lá como, essa capacidade de nos perdermos dentro de nós mesmos. A gente se perde dentro da gente e tem hora que a gente não quer nem se ver mais pela frente. E é comum porque em muitos momentos o nosso pensamento ele parece virar um grande looping e você vai ficando irritado e você vai ficando zangado, mas não é com nada, é com você mesmo. Você começa a dizer: que pessoa insuportável sou eu não quero mais, eu quero uma folga de mim mesmo. E a necessidade dessa folga vem desse esgotamento interno que se cria dentro da gente. Há mesmo momentos em que a gente fica muito esgotado de sermos quem somos. E por que é que isso acontece? Bom, uma das razões é porque a gente vive imerso em nossos pensamentos, em nossos problemas, na nossa vida, e a gente não consegue desligar isso. E não desliga mesmo, nem dormindo. Você vai dormir, você sonha. Você vai dormir, sua cabeça simplesmente não para. Ou seja, há momentos em que você dorme e parece que você nem dormiu, de tanta coisa que você continuou fazendo durante o sono. Há níveis de esgotamento que são assim, e eu sei que você já experimentou isso. Além disso, a gente vive numa sociedade que nos incentiva a viver no modo melhoria contínua. Você tem que ser uma pessoa melhor o tempo inteiro. Você também tem que ser uma pessoa mais feliz o tempo inteiro. Você também tem que ser uma pessoa mais otimista. Você também tem que ser uma pessoa mais rica, mais bonita, mais em forma, mais vitoriosa. Você tem que ser o arpão que matou Moby Dick. Bom, o problema é que nem dá para ser o arpão que matou Moby Dick, porque Moby Dick nem existiu. É uma história de ficção. Então, tem mesmo toda essa cobrança social em cima da gente, que a gente internaliza, e tem as nossas próprias dinâmicas de vida, que fazem que às vezes a gente fique muito pesado. Então, quando isso acontecer, é hora de você dar um para bebê em você mesmo e começar a entender o seguinte: se divorciar de você não vai dar. Eu às vezes gostaria de deixar meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos, vamos ser mais justos, às vezes eu gostaria de deixar minha alma numa praia do Nordeste, tomando água de coco, enquanto o meu corpo ia descansar da minha alma. Você já deve ter tido essa sensação. Pois é, mas essa dissociação realmente não é possível, porque eu só sou um, né? Eu não sou dois. Então, já que é assim, eu tenho que aprender a conviver com esses momentos, a administrá-los. E o que é que a gente pode fazer com isso? O primeiro passo que você vai fazer é mudar o foco. Quando a gente está de saco cheio de ser a gente mesmo, a gente está hiper focado no que a gente está sentindo. E normalmente o que a gente está sentindo é ou raiva, a gente está muito irritado com a gente mesmo, ou a gente está muito cansado de ser a gente mesmo, que entra uma boa dose de raiva nisso, ou a gente está muito triste por ser a gente mesmo. Então é preciso tirar o foco disso. Você não precisa ser o seu foco. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Se você tiver com muito abuso, muito cansado de ser você mesmo e querendo férias de si, e acontecer do seu telefone tocar,
dizendo que alguém que você ama muito, seja da sua família ou não importa, alguém muito importante seu, está no hospital porque sofreu um grave acidente, acabou-se. Você não vai nem lembrar que você existe, porque o seu foco será alterado. Então, a gente não precisa esperar uma tragédia objetiva para desfocarmos de nós mesmos. A gente pode fazer isso de livre vontade. Quem me conhece e me acompanha aqui no canal sabe que eu sou uma pessoa que foco com muita facilidade e muita frequência na desigualdade social. Então eu faço e tento fazer, ainda acho que faço pouco, mas tento fazer mais, atividades sociais, distribuição de coisas, porque eu foco no outro, porque eu já disse aqui, a gente se salva no outro. Você está com abuso de você, tá certo. Talvez às vezes a gente seja mesmo insuportável para a gente, mas aí sabe o que é que a gente faz? A gente se oferece ao outro, porque às vezes a gente não precisa da gente, mas o outro precisa. Isso é uma forma de mudar o foco, eu estou falando da minha forma, né? Mas você encontre a sua, mude o foco. O segundo passo é abrace as suas imperfeições. A gente se cobra demais, a gente não tem paciência com a gente mesmo e é preciso que nós comecemos a abraçar nossas imperfeições. Não estou falando de ser comodista, eu estou apenas falando que eu preciso me ter respeito. Então, o convívio com a gente mesmo se torna mais insuportável quando a gente se xinga, quando a gente fala mal da gente mesmo, quando a gente se critica, quando a gente está o tempo inteiro se cobrando porque eu não fiz, porque eu devia ter feito, porque a vida é, porque eu sou, porque eu não presto, porque eu sou burro, porque para, bebê! Para! Vamos mudar a forma de falarmos de nós mesmos. Não somos perfeitos, não precisamos ser e nem conseguiríamos ser. Mas faça-se sempre uma pergunta, e essa é uma boa pergunta para abraçar a sua imperfeição, que eu costumo me fazer, embora eu não seja régua para nada. Eu sempre me pergunto o seguinte, eu estou muito longe de ser o que eu gostaria, eu estou muito longe de ter a perfeição que eu gostaria, e vou morrer sem ela. Mas a minha existência está sendo de alguma forma útil na vida de alguém? Se está, já vale. A minha existência precisa ser útil na vida dos outros, precisa ser socialmente útil. E eu sempre tento pensar nisso quando começo a criticar as minhas imperfeições ou a me julgar porque não consigo fazer o quanto eu gostaria. Sabe aquele abraço que você daria em mim? Dê nas suas imperfeições. Eu estou rindo, pensando que deve ter alguém do outro lado dizendo: e quem disse que eu ia lhe abraçar? Tem gente mal-humorada esse tanto para pegar o exemplo que eu estou dando e dizer: quem que eu quero te abraçar, velho careca? Tá bom, mas há quem queira. Então, pense no abraço que você gostaria de dar em mim e abrace suas imperfeições. Ou se você não queria me abraçar, pense nisso, eu sou sua imperfeição. Você vai me abraçar, mesmo sem vontade. Um outro passo importante é comunicar o seu desconforto às pessoas ao seu redor. Porque muitas vezes as pessoas ao seu redor, elas não compreendem o que está acontecendo. Na verdade, não é nem muitas vezes. As pessoas não compreendem mesmo, porque elas não têm bola de cristal, nem têm obrigação. Então você está uma pessoa chata, azeda, insuportável, querendo se separar de você mesmo naquele dia. E não pode, porque não há como. Comunique isso às pessoas, diga: olha, deixa eu te contar uma coisa. Hoje eu estou uma péssima companhia, até para mim mesmo. Então, se você suportar, eu agradeço. Se você não suportar, a gente se vê outra hora. Mas eu estou, que se eu pudesse, eu me afastaria de mim. O simples fato de você verbalizar isso para o outro lhe ajudará a reorganizar isso dentro de você. Porque se o outro de fato gostar de você, o outro vai dizer: sério que você está sentindo isso? Pois bem, tá, eu fico com você porque eu gosto tanto de você. Entendo que você esteja hoje num dia de estar insuportável para você mesmo, mas eu gosto da sua companhia. E isso faz diferença. Quando a gente descobre que a nossa referência a nosso respeito não é necessariamente a referência do mundo ou a referência do outro. Então,
comunique, explique às pessoas importantes ao seu redor o que está acontecendo. No ambiente de trabalho, isso vale muito. Certa vez, eu ainda estudava na escola primária. Eu era uma criança. Eu não sei ao que é que corresponde hoje a escola primária do meu tempo. Do jeito que vai a educação, acho que deve corresponder à universidade, né? Porque hoje em dia o ensino está difícil. Eu acho que o meu ensino primário deve estar valendo pela universidade atualmente, mas vamos lá. O bom de velho é porque velho pode dizer isso. Bom, fato é que tinha aula de uma professora que ela não era a pessoa mais simpática do mundo. Ela não gostava de criança, a verdade era essa. Ela não deveria ensinar crianças. Mas ela ensinava, ela tinha que ganhar o dinheiro dela. Ela era uma mulher muito religiosa, que hoje em dia a gente diria uma beata da igreja. Você imagine isso dando aula a criança no século passado. E nesse dia ela chegou e quando entrou na sala, ela fez assim, ela levantou o dedo. O dedo dela estava uma bola de gaze, enfaixado com gaze e esparadrapo. Ela levantou o dedo e disse o seguinte: olha, é o seguinte, eu estava arrumando a floreira do Santíssimo na igreja e a floreira do Santíssimo caiu em cima do meu dedo. Passei a noite em claro, fraturei meu dedo, minha unha está roxa. Eu não estou com paciência hoje. Então, eu não quero ouvir nada nessa sala de aula hoje. Pô, pelo menos ela foi honesta. Ela comunicou, né? Ela, de fato, queria se separar dela naquele momento e queria, provavelmente, matar alguma criança. Ah, como eu me lembro dela. A infeliz não aprendeu. A floreira do Santíssimo, aquelas floreiras de pedra pesada, caiu no dedo dela. O Santíssimo estava informando e ela não quis ouvir, né? O Santíssimo provavelmente estava dizendo: deixa de ser chata, mulher. Mas, bom, ela informou e, de fato, neste dia, na sala de aula, ninguém nem respirava. Eu chorei de rir, me lembrando do meu tempo de escola primária. A mulher com o dedo. Não quero ouvir nada. Se ouvir, não me responsabilizo. Queria me lembrar o nome dela para dizer, mas não me lembro. Estou vendo a cara dela e não me lembro o nome dela. Tá. Então comunique, criatura. Isso ajuda você nesse processo de querer se divorciar de você. E por fim, quando você sentir que quer se divorciar de você, compreenda a insignificância da sua existência. Insignificância não no sentido de não ter um propósito, não é isso. Mas é a insignificância de que nós somos a chama de uma vela ao vento. A gente está, ondulando no vento, aquele foguinho ali. Daqui a pouco, um vento mais forte, a vela apaga. Nesse sentido, a nossa existência é muito insignificante. Ela pode acabar amanhã. Sempre que eu quero me divorciar de mim mesmo, eu lembro disso. Eu lembro, olhe, veja lá, pare e pense que hoje você não quer estar com você. Amanhã pode ser que você não exista. A sua existência é rápida, é breve. Então, não perca tempo. Sabe por quê? Porque haverá um dia em que, de fato, esta brincadeira chamada vida acabará. Para que a pressa de se separar de você? Você se separará do seu corpo daqui a pouco. Pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui a 10 anos, com alguma sorte. Só sei do seguinte, que todos, sem exceção, que estão assistindo esse vídeo, daqui a 70 anos não existirão mais. Eu, muito antes disso. Pois é, então não perca seu tempo, nem seu humor. Não aguento, não. Eu tenho esses dias, mas eu me lembro disso. Minha existência é um facho de luz que daqui a pouco o vento sopra e apaga. Neste sentido, aproveite, viva ao seu lado enquanto você pode. E sim, haverá dias que a gente está mais azedo, mas a gente pode driblar fazendo essas coisas que eu lhe falei agora. Pense nisso. Tchau, até a próxima!